começarmos, eu gostaria inicialmente de fazer um convite a todos vocês aqui. Quem quiser aceitar, eu gostaria que você estendesse a mão para o seu vizinho. Também na frente. Isso. Agora o segundo convite é fecharmos um pouco os olhos e prestarmos atenção no calor da mão que te acolhe. Não tente controlar a sua respiração, não tente controlar os seus pensamentos. Simplesmente preste atenção nessa mão que lhe é estendida. E na troca que ocorre neste momento, não apenas entre essas mãos que se encontram, mas sobretudo nesses seres humanos que se reencontram. Sinto o calor, sinto o toque, o que te liga, o que te entrelaça. E o que está entrelaçando este grupo é um sentimento muito maior. É amor. Agora com um sentimento muito forte de gratidão a esta pessoa que estendeu a mão a você, você recolhe a sua mão e em seu tempo você abre os seus olhos. Na verdade, o que nós trabalhamos? Nós trabalhamos práticas integrativas. A primeira coisa que nós devemos pensar é o porquê que estamos aqui. Estamos aqui porque estamos tentando ressignificar paradigmas. Estamos tentando ressignificar ideias. O modelo biomédico ele está bem desestruturado e, na verdade, o que nós buscamos? Nós buscamos estratégias aonde se possa tratar o ser humano dentro da sua integralidade, enquanto um ser biológico, psicológico, social e também um ser humano que apresenta questões referentes à sua espiritualidade. E mesmo para as pessoas que não têm uma crença, uma religião específica, o crer na vida já é uma testemunha de espiritualidade. Tem um professor da Unifesp que a gente dá aula no mesmo bloco, só que ele de manhã e eu à tarde, e ele se fala ateu. E ele lançou um desafio junto aos alunos da graduação, falando: Ricardo, fala que toda pessoa espiritualizada, eu sou ateu. E aí? Provoquem ele. Eles me provocaram e eu reprovoquei. Vamos fazer um encontro interaula. E aí estávamos os dois entre uma aula e outra. E eu peguei e falei: eu vou fazer algumas perguntas para o senhor por favor, só responda com toda a sua sinceridade. O senhor professa algum tipo de crença religiosa? Não. O senhor acredita em Deus? Não. Agora a pergunta: o senhor crê na ciência? Claro que eu creio. O senhor acredita no que o senhor ensina aos alunos dessa escola médica? Claro que eu acredito. O senhor crê que através do exercício da prática da medicina nós podemos fazer a vida das pessoas melhores? Poxa, Ricardo, claro que eu acredito. Usando a palavra crença e acreditar. Acreditare vem do que? De crer. Ótimo, o senhor é um crente. E aí ele se referiu a mim usando um palavrão, xingando a minha santa mãe, que não tinha culpa de nada. E até hoje ele vira e entra nas salas e fala: devido ao Ricardo, hoje eu sou um ateu, graças a Deus. E eu falo para ele sempre que para ser ateu você precisa de muita fé. E aí depois, o que ele fez?
Ele virou para mim e falou assim, cara, não sei o que eu faço com você. Eu falei assim, um aperto de mão e um abraço é tudo que eu quero de você, agora que você se descobriu ser uma pessoa crente. E os alunos, como vocês, deram risada. Na verdade, o que a gente fez? Eu fiz uma sacanagem com ele? De maneira alguma. Eu só mostrei para ele que o Deus que ele crê é diferente. Só isso. Porque a gente sabe o quanto uma mãozinha pode fazer pelo ser humano. Eu vi um gesto agora maravilhoso. Vocês dando as mãos entre vocês, e não a professora Aline, mas a mamãe Aline dando as mãos. Já sabe se é dele? João. O João já participou dessa nossa questão integral, integrativa. O João agora sentiu o toque da mão da mamãe. Daqui a pouco o João já vai ter saído da suíte de luxo, né? Que todos nós já habitamos um dia, e ele vai estar aqui. E o João, tal como a Beatriz, que é a minha professora de 5 anos de idade, que todo dia me ensina alguma coisa nova, né? Principalmente o valor da Peppa Pig, como é divertido pular em poças de lama. A gente tem que se permitir a isto, não é? Pular em poças de lama, né? O ruim é que agora eu sempre tenho que ter uma garrafinha de água para jogar em um pedaço de terra. E eu virei o Papai Pig, mas, poxa, é tão legal ser o Papai Pig, né? A única coisa é que quando ela me chama de Papai Pig, eu olho para mim e falo, perda de peso é necessária. Mas, quando a Beatriz, ela se machuca e ela tem uma tendência natural, como todas as crianças têm, de desafiar a lei da gravidade, vocês já perceberam isso? Parece que a criança tem um polo magnético na cabeça, que é... Eu estou assustando a linha aqui, né? Diretamente proporcional à captura terrena, né? Parece que a cabeça da criança e o chão são entes indissociáveis. A Beatriz, ela já bateu a cabeça no chão, ela já bebeu 1,5 litro de amaciante, né? Leonina, gente, o que vocês pedem de uma leonina? Ela quer ser a atração principal do espetáculo, né? E sempre que ela se machuca, sempre que ela faz alguma coisa, ela vira e fala assim, papai, me dá a sua mão. Tudo bem que a gente vive numa época meio distorcida, onde no meio da balada, os jovens não usam mais as mãos, né? Às vezes já chegam com o corpo inteiro. Mas do planeta de onde eu acho que a maioria aqui veio, né? A gente começava se apresentando assim. E aí depois da mão vinha o antebraço, o braço, o corpo, e depois vinham os bebês. Mas se você for perceber, nós buscamos as mãos de nossas mães, buscamos as mãos de nossos amigos, de nossos companheiros e companheiras. É com a mão que se escreveu a história do mundo. E é com a mão que nós podemos muitas vezes, e de uma maneira que quase sempre a gente nem percebe, e como diria o grande Renato Russo, que ninguém percebe é o que todo mundo sabe, a gente usa as mãos para curar, a gente usa as mãos para tratar, a gente usa a mão para acolher. Quanto uma mãozinha pode fazer pelo ser humano? A mãozinha que você estendeu ao seu vizinho te transmitiu um pouco de calor. Olha que cena linda. Mãe e filha? Avó e filha? Melhor. Avó e neta, desculpa, é a leseira pós-prandial. Avó e neta, avó e mãe 2 vezes, elas estão com as mãos entrelaçadas. Lá na Unifesp a gente dá uma oficina de fotografia contemplativa, né, onde a gente usa flashes de percepção. Eu já vi uma fotografia contemplativa aqui nas suas mãos, né? Parabéns, vovó, e obrigado por abdicar do Luciano Huck em prol dessa né? É tão bom saber que num sábado desse, São Carlos, essa cidade maravilhosa, né, que me acolhe sempre com tanto carinho,
Vocês poderiam estar vendo a família dele, a Angélica, depois dele. Vocês estão aqui para que nós possamos discutir isso. Cuidado baseado na integralidade. Não é? O usar das mãos, ele pode te transformar. E por que eu coloquei uma borboleta sobre as mãos de uma pessoa? Porque aqui todo mundo já teve fase de lagarta. Você já pensou nisso? O que é a lagarta? A lagarta é a promessa. Só que ninguém acha a lagarta bonita, né? Alguém já quis colocar uma lagarta dentro de sua casa e falar: nossa, vou ter uma lagarta de estimação, vou fazer carinho, cuidar, né? O que muita gente tenta fazer? Pisar na lagarta, né? Ai, esse bicho feio, ai, ela queima, ai, isso, ai, aquilo, ai, ela come tudo que ela vê pela frente, né? Quando eu falo isso, às vezes o aluno de graduação, às vezes ele vira e ele se enxerga, né? Meu Deus, sou uma lagarta. Aluno de mestrado, né? Final de mestrado, né? Sou uma lagarta, meu Deus do céu, né? Às vezes o aluno de doutorado também fala isso. Mas na verdade o projeto inicial, primordial, é realmente a lagarta. Talvez por quê? Porque ela tateia o chão, ela toca o chão. E de onde nós viemos? Do chão, da terra, né? A base da integralidade, as raízes vêm da terra, né? Mas na verdade o projeto final é o quê? É que num determinado instante nos recolhamos dentro dos nossos casulos, apertados, desconfortáveis. Aí eu uso muito essa metáfora com o aluno no final do processo dele, seja da graduação, seja da pós. Pô, Ricardo, está apertado demais. Se eu desapertar, o que acontece? Não formam-se as inervações e as vascularizações necessárias para que a tua asa possa ganhar um contexto maior e cumprir a sua missão. Tem que ser um pouco apertado? Tem. Né? Mas e depois? Depois você vai cumprir o teu projeto. A mão da natureza te tocou e você vai se transformar no que você deve ser. E aí, de lagarta que tocava a terra, você passa a se tornar uma borboleta que, com a habilidade de suas asas, toca o céu, toca os olhos, toca o coração das pessoas. E a mão da natureza e as nossas próprias mãos, enquanto expressões de mãos da natureza, tem essa capacidade, a capacidade de transformar fragmentação em integralidade. A capacidade de reunir um ser que um dia foi simplesmente anatomizado, mecanizado, materializado, um ser que muitas vezes é visto por uma ótica extremamente reducionista e agressiva, em um ser que precisa ser cuidado de uma outra forma, um ser que muitas vezes a vida transforma em um quebra-cabeças espalhado. E muitas vezes é através da mão de uma pessoa que você transforma essa fragmentação em integralidade. E é através disso que novas perspectivas se revelam dentro de uma integralidade transformadora. Cuidar pelas mãos. É missão de poucos? Não, é missão de todos. Ela transforma? Transforma. Dá para ver aqui a transformação, né? Eu era uma criança de colo, quase da idade do Gabriel, né? Quando eu fui para a Unifesp, saindo do mestrado na USP, e tive que fazer esse processo de transmigração para que eu pudesse fazer o que essa foto reflete. Né? Poder cuidar com as minhas mãos, poder oferecer um pouco, lembrando sempre que nós somos apenas ferramentas, nós somos apenas pequenas formiguinhas que trabalham nessa grande senda, e fazer com que nós pudéssemos ter novos paradigmas
ressignificações de dogmas, novas maneiras de cuidado aplicado à integralidade da saúde, estando dentro de um ambiente acadêmico. A energia envolvida vai muito além de uma questão esotérica, mística, física, metafísica. Vamos simplificar a epistemologia e vamos pensar o que nós temos quando se toca o ser humano, quando se oferece esse cuidado. Nós temos troca de energia que se expressa em troca de cuidados. Porque quando você cuida do outro, você também se cuida. Tal qual um copo que você coloca com água. Você coloca água aqui dentro, você mata a sua sede. Mas a água sempre fica impregnada, sempre sobra um pouco de você. Quando a gente às vezes vai falar com agentes de saúde que estão em condição de burnout, que o professor Marcelo falou hoje de manhã, nós vemos uma população muito fragilizada. E, infelizmente, quem mais precisava se cuidar é quem mais cuida e menos tem cuidado a si próprio. E aí o que acontece? É a hora em que nós precisamos estar atuantes e demonstrar que existem novas perspectivas e existe essa possibilidade de troca. Como é que nasceu essa história de trocar, cuidar, acolher com a questão da imposição das mãos? Nós temos registros desde épocas anteriores a Cristo, né? Papiro Éberes, e algumas técnicas de imposição de mãos vêm sendo formatadas ao longo da história do ser humano. Dentre elas, algumas com conotações muito relacionadas às religiões, como, por exemplo, a bênção cristã, a figura de Jesus Cristo. Talvez você nem tenha percebido, mas em muitos casamentos o sacerdote ele pede, né? Vamos dar a bênção aos noivos? O que você está fazendo ali? Se você gosta dos noivos, você está desejando tudo de bom. E se você não gosta muito dos noivos, né? Você pode fazer coisa ruim ali, mas deixa, né? O que eu acho super legal é, vamos dar alguma coisa de bom aos noivos? E tem gente que faz assim, né? Ou fica assim, né? Você tem a questão, por exemplo, de Buda usando as mãos, Siddhartha Gautama. Você tem o papel de Monkey Okada trabalhando com a questão do Jorei, né? Hoje eu desenvolvo um trabalho bem próximo, eu não sou messiânico, mas eu estou muito próximo da Fundação Monkey Okada. A gente faz um trabalho bem legal lá com espiritualidade e saúde. Não apenas com Jorei, mas com alimentação natural e com a questão do belo e a espiritualidade. Eu tenho um trabalho muito forte hoje com a Ikebana. Não sei se vocês já ouviram falar. Né? Muita gente acha lindo os arranjos de flores japonesas. Mas dentro daqueles arranjos existe uma filosofia. Existe, quiçá, um raciocínio complexo. Né? Porque eu trabalho com a Ikebana, por exemplo, com a questão de ideia de vida e finitude com idosos. A flor tem esse poder de promover transcendência, assim como a questão da imposição de mãos. E depois vieram o passe magnético, da religião espírito, o Qigong, veio o Jinshinjutsu do Jiro Murai, veio o toque terapêutico, que desde a década de 70, na verdade, foi uma grande epifania que duas enfermeiras tiveram, né, a Dolores Krieger e a Dora Kans, porque na verdade elas há muito tempo viam e viviam a questão de como a imposição de mãos poderiam estar trabalhando nos processos de cura, mas elas sabiam que existia um estigma, principalmente pós-década de 70, onde todo mundo achava que qualquer coisa que não se enquadrasse dentro do esquema da convencionalidade era o quê? Era New Age, era hippie, era nova era, e aí vem a questão do reiki, que ela aparece no final
do século XIX, começo do século XX, pelo Mikao Usui. E, na verdade, eu fui estudar Reiki porque o Reiki ele salvou a minha vida. Todo mundo faz essa pergunta, né? Pô, Ricardo, com tanta coisa para você estudar, você foi se enfiar justo nessa história de Reiki, né? Porque quando eu tinha 16 anos eu tive uma coisa chamada depressão, vocês já ouviram falar? Não é legal. Na verdade, o que me salvou não foram remédios, cuidar com carinho, cuidar com acolhimento, usar o saber popular e tradicional em prol do desenvolvimento de uma saúde integral. Usar conhecimentos milenares e fazer com que eles entrem dentro de um ambiente universitário, que ele possa produzir evidências que sejam minimamente críveis, para que possamos acreditar, confiar, disponibilizar e trabalhar com elas. E aí nascem o que, turma? Nascem os estudos das quais eu tive o privilégio, tive a permissão, né, de poder participar. Prática de impostação de mãos, aqui vem um problema semântico, bem interessante que apareceu na minha qualificação. 1h30 de discussão a respeito, se eu poderia colocar reiki, impostação ou imposição. Aí um deles virou e falou assim, não, imposição quer dizer que você está impondo, que você está obrigando. Eu falei, mas eu não estou obrigando o convite. Não, mas você está impondo em cima do rato. O rato não te deu licença. Eu falei assim, bom, tudo bem, já que ele não assinou o termo de consentimento esclarecido, né, em 2 vias, o que o senhor sugere? Impostação. Ótimo. Mas detalhe, turma, eu sei que ninguém aqui vai ficar sabendo, e a professora Val já virou para mim e falou que essa palestra vai para a internet. Então, acho que vocês não vão contar para ninguém, né? Espero que não. O que eu fiz ali? Reiki. Só que não deixaram eu colocar o nome. Me incomodou, na época, me incomodou bastante. Eu estava tendo um filho que eu não poderia dar o nome para ele. Mas tudo bem. O importante era que ele viesse à luz. Não me importava qual seria o nome. O nome depois a gente estuda, a gente vê. Né? Sistemas hematológicos, eu estudei sangue, estudei a imunidade e camundongo dos machos. Não porque eu sou machista, pelo amor de Deus, mas é por uma simples razão. As mulheres têm um ciclo estral de 28 dias. O modelo animal que eu estava usando era um camundongo cujas fêmeas tinham um ciclo estral de 32 horas. Eu tinha como controlar essa variável? Não. E eu sabia que estrógeno impacta diretamente sobre a função do sistema imune. Então vamos fazer o quê? Vamos trabalhar com machinho. 3 grupos foram utilizados. Um grupo controle, onde os animais eles permaneciam dentro das suas gaiolinhas, em grupos de 5, bonitinhos, sem nada. Só curtindo a vida. Um grupo onde eu usei essa estratégia extremamente tecnológica. Alguns engenheiros da Harvard me ajudaram a rolar essa metodologia. Né? Uma metodologia de um grupo placebo, um grupo luva. Né? E parece brincadeira, mas um dia pelo Facebook um pesquisador do Japão, que virou meu amigo, Masayoshi Ishii, da Universidade de Tóquio, ele perguntou para mim, Ricardo, como foi legal isso daqui, eu fico imaginando quanto tempo levou para você bolar esse método. Eu falei, professor, o senhor nem imagina. Eu tive que ir numa estação de alta tecnologia, chamada 25 de março, muito conhecida, onde eu adquiri essas luvas, né? E são luvas de pegar coisas quentes no fogão, tudo bem? Todo mundo tem uma dessa em casa? Todo mundo tem. É uma luva ambientada. Por quê? Porque ela não passa corrente elétrica e nem eletromagnética por ela. E, claro, esses cabos que tiveram um projeto super elaborado do ponto de vista arquitetônico, né? Foram arrancados de uma vassoura Condor, né? Ele virou para mim, quando eu expliquei para ele, ele falou assim, mas escuta, por que você fez isso? Eu falei, professor, pesquisador brasileiro tem que fazer do limão uma limonada.
infelizmente a gente não tem muita verba. Eu gostaria de fazer um modelo super aprumado aqui, altamente tecnológico, mas aqui a gente usou o recurso cabo de vassoura e língua da 25. Né? E hoje o sonho dele é vir para o Brasil conhecer a 25 of March. E outro grupo, né? Aqui tem um cuidado muito grande que eu tomei, aqui eu contei com a ajuda do pessoal do Instituto de Energia e Eletrotécnica da USP, na época, turma, eles vieram com medidores de energia elétrica e eletromagnética e eles mensuraram a distância que eu teria de ter entre a gaiola e os animais para que o meu campo de fundo, o meu BG, não estivesse interferindo com os animais. Tá? Isso é sério, isso foi metodologia controlada e por aqui, não, vocês estão vendo que está até meio escuro. Tá? Eu deixava todas as lâmpadas ligadas, eu desativei todas as tomadas do recinto, né? Me deu um trabalho depois que eu tive que fazer um mini curso de engenharia elétrica, depois para religar toda essa fiação. Né? E aqui, como vocês podem ver, tinha uma pessoa, dedo torto, tudo bem? Tá? Aplicando o método de impostação de mãos sobre os animais. Tá? Primeira coisa que me chama a atenção, antes de eu mostrar os resultados, digamos, mais fisiológicos, mais cartesianos para vocês. Um animal, turma, se ele é exposto a uma mão ou uma luva, o camundongo ele vai ter um tipo de comportamento que é o quê? Ele vai tentar preservar a sua vida. Eles vão fazer um comportamento que chama embolamento. Eles vão correr todos para um canto da gaiola e vão se amontoar, para eles darem a impressão que eles são um animal maior frente a um possível agressor. E outra coisa que eles fazem para se defender é o quê? Usar os dentes que a natureza lhes deu e que são bem afiados. E aí eu vou falar para vocês. Não tem comportamento de embolamento aqui. Os animais estão livres da gaiola. Outra. Eu, durante todo o percurso do estudo, nunca levei uma mordida de animal nenhum. Talvez porque intimamente eles soubessem da intenção que eu tinha e da intenção que o estudo tinha. Esses animais eles eram tratados durante 4 semanas, durante aproximadamente 20 minutos, né? Era um tratamento livre dentro da gaiola. Tá? Muita gente às vezes pergunta, existem alguns estudos com animais que eles fazem a contenção do animal e a aplicação em pontos específicos, como se vê em alguns estudos da acupuntura, mas eu acho que você fazer a contenção de um animal dentro de um cano é uma coisa extremamente agressiva e pode fazer com que ele desenvolva respostas aí que possam trazer falsos positivos. No final de 4 semanas, a gente coletou alguns materiais para fazer algumas análises, tanto hematológicas quanto imunológicas. Do ponto de vista hematológico, tá? A partir daqui, o gráfico cor de uva são os animais do grupo controle, do vinho, os animais do grupo luva, e os amarelos, animais do grupo imposição ou impostação de mãos. Nenhuma diferença significativa do ponto de vista estatístico em relação a neutrófilos, também nada constatado no número de linfócitos, mas aqui já começou a aparecer alguma coisa que nos chamou a atenção. Uma diferença estatisticamente significativa em relação ao número de monócitos. O que são os monócitos? São células circulantes que temos no nosso sangue e que quando ocorre uma agressão, o chamado tecido conjuntivo, essa célula consegue entrar pela parede do vaso ou tecido conjuntivo e ali ela se diferencia numa célula maior chamada de macrófago, que é uma grande célula de defesa aí da primeira linha de imunidade inespecífica ou inata. Isso aqui foi uma coisa que nos intrigou bastante e que, graças a Deus, talvez, aí falando da minha própria fé, seja uma coisa bem importante. Por quê? Porque um animal que está sob estresse, ele não vai apresentar um aumento de monócitos. Ele apresentaria aumento de linfócitos e aumento de neutrófilos. Ou seja, eu estou modulando a capacidade de defesa desse animal do ponto de vista celular e esse animal ele não está entrando em estado de estresse. E aqui eu vou falar para vocês que muitas vezes, num percurso de um projeto,
nós tentamos levantar algumas hipóteses e no meio das hipóteses, às vezes, achamos algumas coisas que nos soam de maneira inesperada. Para fazer as análises hematológicas, eu precisava fazer a contagem, a quantificação dos elementos sanguíneos, dos chamados elementos figurados do sangue, num contador automático. Esse contador automático ele não dava apenas o que eu queria, ele dava todos aqueles padrões que nós temos no hemograma completo, aquela lista imensa, sabe? Quando eu fiz o primeiro grupo, me apareceu esse resultado aqui. Plaquetas fazem parte dos elementos figurados, não são células, são fragmentos celulares, e esses fragmentos celulares atuam em processos de coagulação. E o que aconteceu? A plaqueta do animal do grupo impostação muito mais baixa do que a dos outros dois grupos controles. Primeira coisa que eu fiz foi pensar, o aparelho está desajustado, ele está descalibrado. Pedi para a pessoa para correr de novo o exame. Mesma coisa. Levei o resultado para a minha orientadora. Ela virou e falou assim, cara, essa plaqueta está muito baixa. Dá uma olhada no animal para ver se ele não tem nenhum distúrbio de coagulação aparente, hematoma, sangramento. Fui lá olhar o animal limpo, clinicamente hipersadio. Aí ela virou, cada vez que eu ia, ela falava para eu fazer alguma coisa diferente. Faz tempo de coagulação normal, faz isso, faz aquilo. Até o ponto que ela virou e falou assim, você não vai mais fazer contagem no automático, você vai contar plaqueta manual. E aí eu ganhei 1,5 grau de miopia a mais. E eu saía do laboratório com o dedinho assim, porque você olha no microscópio e bate no contador automático. Outro dia eu estava fazendo a contagem, eu contei mais de 3 milhões de plaquetas na minha vida, gente. Eu devo ter sido uma plaqueta muito mal em alguma outra. Eu tive que fazer esse resgate kármico dentro dessa vida, porque foi uma coisa assim que eu lembro que eu sonhava com plaquetas, né? Eu sonhava com plaquetas, sonhava com a câmera de Bauer. E aí, o que eu fui ver? Eu fui ver se esse animal aqui tinha uma chance de estar num quadro de doença, né? Mas aí, o que aconteceu? Esse animal que eu utilizava era de uma linhagem específica, uma linhagem que a gente usa para estudar a imunidade. Aí eu tive que ligar para a Califórnia, onde estavam a mamãe e o papai desses animais. Verdade, a mamãe e o papai mesmo. As crias, as origens da prole, né? Que a gente fala que esses animais vieram importados. E aí, conversando com o veterinário, ele virou para mim e falou, olha, o range de plaqueta desse animal, para ele ser considerado doente, plaquetopênico, ele tem que estar abaixo de 100. Ele estava mais. Ele não estava doente. Ele estava sadio. Só que estava com plaqueta reduzida. Cadu, o que isso pode trazer de bom? Isso pode trazer de bom o seguinte. Vocês já ouviram falar de pessoas que sofreram acidentes coronários, infartos por obstrução da artéria coronária, por hiperagregação plaquetária? Talvez isso aqui seja alguma coisa que nos fale o seguinte. Receber um tratamento por imposição de mãos talvez faça bem para o coração. O que mais me espantou foi que uma vez eu fui dar uma aula onde eu mostrei esses resultados e uma amiga minha, médica homeopata reikiana, foi assistir. Ela virou para mim no final, não tinha visto os resultados e falou assim, Ricardo, pelo amor de Deus, vem tomar um café comigo amanhã. Aí eu fui tomar café com ela. E ela pegou e me mostrou o prontuário de 24 pacientes que ela tinha, que ela estava fazendo controle. O paciente chegava, ela pedia exame de sangue, hemograma completo, e aí, depois de 8 sessões de reiki, ela repetia o hemograma. E adivinha o que tinha? 24 de 30 prontuários. A mesma redução plaquetária. Eu fiz a extrapolação do modelo básico para o modelo clínico e deu a mesma percentagem. Um erro de mais ou menos 2%. Até arrepio. É claro que fazer estudo de coagulação é uma coisa complicada, que despende dinheiro e a gente ainda está em busca de parceiros para dar sequência a esses processos. Mas, enfim, isso aqui é uma coisa que eu sempre falo em congressos acadêmicos. Por quê? Porque muitas vezes você vai fazer um estudo de
uma característica e só olha aquela característica. E às vezes vem uma folha de resultado desse tamanho e você deixa todas as outras variáveis para lá. Olhe tudo. Observe o contexto. Eu falo, quando a gente trabalha com terapias integrativas, a gente tem de ser o exemplo de integrativo. Costure as bordas. Olhe o resultado completo. Né? Agora vem a cereja do bolo. O que eu fazia com os animais? Eu pegava, recolhia a amostra de sangue, purificava linfócitos que teoricamente deveriam ter habilidade de combater células tumorais e colocava dentro de um tubo de ensaio as células de defesa contra as células tumorais. E o que a gente percebeu? A capacidade de destruição dos tumores nos grupos controle e controle luva muito próximos, e simplesmente o grupo impostação exibia o dobro da capacidade de destruição de células tumorais. E aí o que aconteceu? Repete. Repetir. Repete, repetir, repete, repetir. E aí, graças a Deus que a gente tem bons orientadores, ela virou para mim e falou assim, a gente deve estar usando um alvo tumoral muito fraco. Joga uma célula mais pesada, mais agressiva. Essa célula aqui é um linfossarcoma mulino, né? É uma célula IAC1. Aí eu fui para um alvo mais agressivo, para um tumor que eu vou falar para vocês. Eu usava 2 luvas e morria de medo de manipular ele, né? Porque era um linfoma de Burkitt. E o que aconteceu? Mesmo com um tumor mais agressivo, mais resistente, aconteceu a mesma coisa. Uma média de 1,5% de lise contra 3,3% do grupo impostação. Ou seja, alguma coisa estava acontecendo ali. O processo do mestrado, graças a Deus, acabou. Alguns cabelos se foram, alguns centímetros da circunferência abdominal foram agregados, devido à alta ingesta de chocolate, que a gente sabe que chocolate é fonte de triptofano é revertido em serotonina, e a gente precisa ter prazer quando a gente está acabando com a pós-graduação, mas, né, se a gente não tem uma vida, né, desafiante, perde-se a graça de tudo. E eu falei, poxa, eu quero fazer o doutorado, eu quero continuar com o reiki. E aí, como às vezes o caminho vai nos escolhendo, o caminho me levou para onde? Para a casa onde eu estou até hoje. Né? Desde 2003, são 12 anos, dentro da Universidade Federal de São Paulo. E lá eu executei o estudo de doutorado, onde aí sim eu pude usar efeitos da prática do Reiki. Yes! Sobre aspectos psicofisiológicos. Ou seja, eu não queria apenas a fisiologia, eu queria estudar a psique e de qualidade de vida. Por que qualidade de vida? Porque a qualidade de vida é sinônimo de cuidado integral. Idosos. E muita gente perguntou, por que trabalhar com idosos, Ricardo? Primeiro, é a população que mais cresce no mundo. Segundo, é uma população que precisa de muito cuidado. E terceiro, porque eu estou envelhecendo. Desculpa, eu sou meio egoísta. E aí, como foi o processo? Nós tivemos 2 grupos de idosos, um grupo de idoso que participou de um grupo que nós chamamos de placebo e um grupo de idosos que participou de um grupo reiki. Os idosos que eram tratados pelo reiki eram tratados durante 8 semanas, por 1 hora, por terapeutas reiki com no mínimo 5 anos de formação em prática. Aqui a gente trabalhou com o reiki sistema tradicional, o Zui-Ryo, né? Mas eu não defendo um tipo ou outro tipo. Tanto que nós vamos extrapolar essa metodologia para outras práticas de imposição de mãos. E o placebo aqui, como é que era? Era a luvinha, 25? Não. Eram pessoas que nunca tinham ouvido falar de reiki.
e que se dispuseram a me ajudar. Eu fui e falei, sabe o que é reiki? Não. Quer me ajudar? Vale quanto? Meio ponto na média. Tô brincando. Vamos fazer a tua iniciação? Vamos. Você nunca ouviu falar de reiki? Não. O que eu vou fazer? Simplesmente você vai colocar a sua mão no mesmo lugar que os terapeutas colocam em outros pacientes e você vai ficar quieto. Se alguém te perguntar se você é terapeuta reiki, você vira e fala, olha, eu não posso informar, porque o estudo era cego. Os pacientes sabiam que eles poderiam cair num grupo com terapeutas ou com não terapeutas formados. E o que validou meu cegamento foi o quê? Eu fiz uma entrevista qualitativa, depois do final do estudo, eu perguntei para todos os voluntários, o que você recebeu? 100% deles afirmaram, reiki. Ou seja, ninguém percebeu a diferença. Poxa, Ricardo, mas aí você está criando um celeuma com os mestres reiki, que daqui a pouco você vai falar que uma pessoa não precisa ser iniciada para aplicar. Me perdoem? Uma mãe nasceu iniciada? Os primeiros mestres de acupuntura tiveram professores doutores que os formaram, o pessoal que usava agulha de pedra. Mas vale a pena estudar a questão do simples toque, da simples imposição de mãos? Claro que vale. Para a gente ver o quê? Se independente da forma como tocamos, se iniciados ou não iniciados, nós podemos produzir uma transformação. O que a gente realizou aqui? Semana 1, semana 4, semana 8. Devido ao tempo, nós vamos viajar da semana 1 à semana 8. Aqui nós investigamos a questão dos níveis de estresse. E o que nós percebemos? Que eles entraram no estudo praticamente com os mesmos níveis de estresse. No que a gente chama de fase de resistência e no placebo, como foi um estudo randomizado, 4 pacientes aqui acabaram caindo no placebo na quase exaustão e um na exaustão, que é o nível mais pernicioso do estresse. Na 8ª semana, o que aconteceu? Olhem os resultados do reiki. Nós praticamente zeramos aqui as fases mais insidiosas e 17 voluntários de 21 praticamente não mais apresentavam sintomas. E do lado de cá, essa pessoa que estava na exaustão, ela subiu. Pô, ela já teve uma melhora? Já teve uma melhora. E aí nós tivemos o quê? Alguns saltos de fase. Alguma coisa aconteceu? Alguma coisa aconteceu. Eles se sentiam menos estressados. Daqui para frente, as linhas pontilhadas representam os placebos e as linhas contínuas, os grupos que tiveram seus tratamentos com os terapeutas reiki. Níveis de ansiedade em linha azul. Começaram pontuando aproximadamente 11. Grupo placebo perde aí, acaba em 8 semanas em 9 de ansiedade. E o grupo reiki vai lá para baixo. E a mesma coisa acontece com os níveis de depressão. Começam aí entre 13 e 15. O grupo placebo perde aí 3 pontos e o grupo reiki perde muito mais do que 5 pontos. E continuamos. Percepção de tensão e bem-estar. Aqui foi uma coisa bem interessante. Praticamente nós não tivemos oscilações do ponto de vista estatístico nos voluntários dos grupos placebo. Porém, no grupo reiki, enquanto eu ia ganhando bem-estar, eu ia perdendo tensão. E aí nós começamos a analisar aspectos de qualidade de vida com a ferramenta da OMS, chamado RUCOL. E aqui é um resultado que me chama muito a atenção, porque a gente trabalha muito com espiritualidade. E o que nós vimos? Praticamente, nos idosos do grupo placebo, nada aconteceu. Entre a 1ª e a 4ª semana, uma queda de meio ponto aqui. Mas essa queda de meio ponto dentro da estatística não representa quase nada. O que nos assustou, e não existe outra palavra,
Foi essa ascensão, entre a semana 4 e a semana 8, que eles tiveram em termos de ganho de espiritualidade. Isso foi comprovado depois pela metodologia Quali, onde nós percebemos o quê? Que muitos se reaproximaram de suas religiões, muitos mudaram de religião, muitos reformataram suas crenças. A gente teve a oportunidade, fora do doutorado, de cuidar de algumas pessoas também, num microambulatório que nós tínhamos, e eu tive a oportunidade de seguir durante 2 anos uma pessoa muito querida, mas que infelizmente ela já fez a sua passagem. Ela era uma freira, com câncer de mama nas 2 mamas, metástase cerebral e metástase óssea, condenada. E depois de 8 meses, a metástase cerebral foi embora e o câncer de mama estava remissando. O que estava acontecendo? Alguma coisa que não era só o reiki, mas uma reestruturalização da sua existência mais profunda e interna. Digamos que eu não posso passar muito perto do convento onde ela era interna, porque ela largou o hábito e depois ela foi estudar para ser monge budista. Guinou 180 graus. Ela ressignificou a espiritualidade dela de uma maneira tão intensa que ela descobriu um outro Deus. Mas a pergunta que eu faria para ela era: será que era um outro Deus ou o mesmo Deus trabalhado de uma outra forma? Detalhe, muita gente aqui me atirou pedra porque falaram assim: você tem uma população com média de 70 anos de idade no teu estudo, eles já têm espiritualidade consolidada, não vai ter mudança de espiritualidade. Eu falava: vai, e detalhe, esse foi um estudo duplo cego, placebo, randomizado. Quando a gente fez análise estatística, eu não sabia quem era placebo e quem era reiki. A estatística me entregou isso aqui e falou: cara, teve um negócio de espiritualidade que foi muito louco aqui. Quando eu abri o código e vi que era o grupo reiki, eu falei: meu Deus do céu, alguma coisa aconteceu. E depois o pai confirmou. Além disso, eles tiveram ganhos. Aqui observem que os ganhos não foram apenas no reiki, foram também no placebo. Ganharam do ponto de vista de domínio físico, ganharam no psicológico, ganharam autonomia, ganharam participação social. Aqui é o Rucol-Old, né? Para quem é da Geronto, o Rucol-Old é uma ferramenta específica para a terceira idade. Ganharam questões relativas a atividades passadas, presentes e futuras. E uma coisa que me deixou muito feliz: ganharam o quê? Intimidade. Detalhe, intimidade na terceira idade é um tema polêmico, hiper polêmico. E eu falo que eu tive depoimentos maravilhosos de pessoas, de idosos que muitas vezes tomavam banho no escuro, que não se ensaboavam direito por ter vergonha do próprio corpo. Idosos que muitas vezes não tocavam o parceiro ou a parceira por medo que eles tivessem envelhecido por dentro e que eles não poderiam mais explorar as suas intimidades, não sentir mais prazer. E eu fiquei mais feliz ainda quando no grupo qualitativo a gente fez o focal e aí depois um senhorzinho de 72 anos, que nós vamos chamar de Senhor V, ele chegou para mim e falou: Ricardo, eu queria muito ter 2 minutos com você. Eu falei: claro, seu V. O que aconteceu? Cara, arrumei uma namorada. Olha, ela tem 62, mas com corpinho de 58. Gatona. Poxa, seu V, fantástico, tal. E como é que o senhor está lidando com isso? Ricardo, nossa, olha, eu ando com ela de mão dada no shopping, eu dou bitoquinha,
eu não tenho vergonha, e eu tinha vergonha antes. Falei, poxa, que legal. Mas sabe, Ricardo, eu arrumei ela entre a segunda e a terceira semana de estudo, né? E você sabe que depois dos 20 e poucos anos, eu costumo falar 20 e poucos porque a minha filha é mulher e ela tem 5 anos, então eu sou um homem de fé, 20 e poucos. Depois você edita isso, tá? Que outro dia viraram para mim e falaram 15? Eu falei, não, 20. Depois dos 20, você sabe que o namoro já não é assim, né? Eu falei, e aí, seu velho? Aí que eu fiquei com medo dela achar que não funcionava, né? Que a pipa do vovô não subia. Falei, e aí? Aí que eu peguei e tomei um azulzinho. Falei, e aí, seu velho? Vocês entenderam por que ver? Ah, esquece. Por quê? Né? Eu falei, e aí, deu tudo certo? Tá, deu, mas, poxa, eu falei, o senhor se sentiu novamente jovem? Eu me senti, mas foi uma coisa meio estranha, porque eu acho meio estranho esse negócio de tomar remédio, para fazer uma coisa que eu nunca precisei tomar remédio e tal. Eu falei, e aí? Aí, Ricardo, na outra semana, eu vim aqui. E aí, quando eu estava saindo daqui, ela me ligou. E ela falou, vem aqui para casa que eu estou fazendo a comidinha para nós. Aí eu fui. Falei, e aí, seu velho? E aí você sabe, né, Ricardo? Tava lá, fez arroz, feijão, frigideira, bife, tudo, né? Guaraná Antártica. E aí, Ricardo, começou a me dar uma quentura por dentro. Falei, e aí, seu velho? Ricardo, e aí que, olha, aconteceu. Falei assim, mas o senhor tomou o azulzinho antes? Não. Falei, sem azulzinho? Sem azulzinho. Falei, foi tudo bem. Ricardo, foi lindo. Eu falei, gente, que coisa maravilhosa. E aí, seu velho? Ricardo, a hora que acabou, digamos assim, eu não sei se eu beijava ela ou se eu ligava pro SAMU. Mas assim, o que eu fiquei muito feliz foi que eu me senti eu de novo, ver na minha totalidade. E gente, na boa, eu estava me segurando para não chorar perto dele, porque ele estava com o olho cheio d'água. Aí eu virei para ele e falei assim, e aí, seu velho, o que aconteceu depois? Eu virei e falei assim, isso aí só pode ser coisa da mão lá do povo do Ricardo. Aí eu peguei, eu virei, eu falei, ela vinha, passou a semana, ela vinha com história para mim, eu falava, sai de perto que a gente vai fazer o teste lá da semana que vem. Ricardo, na outra semana eu vim, recebi o reiki, e adivinha? De novo. Eu falei, e aí, seu velho? E de novo na outra semana, eu falei, e aí, seu velho? E aí, Ricardo, que agora eu quero falar para você que eu acho que você tá lascado. Eu falei, por quê? Porque de sábado eu vou jogar dominó com os meus amigos velhos lá de Ibirapuera, e eu espalhei para todo mundo que eu não tomo mais Viagra, que eu faço reiki. E os meus amigos estão tudo loucos para vir aqui. Eu falei, seu V, muito obrigado. Mas o senhor está bem? Não, eu estou bem. E olha, inclusive, eu sei que acabou, mas... Eu falei assim, seu V, o senhor sabe que eu posso encaminhar o senhor para um outro serviço, que agora a gente acabou a pesquisa. Se o senhor quiser continuar recebendo reiki, a gente encaminha para outros lugares onde tem grupos. Não, eu não quero mais só receber. Eu quero fazer, eu quero aplicar, eu quero dar um pouquinho do que eu recebi. O que é isso, gente? É a base do quê? Da transmissão de saberes. Né? E aí depois vai ter um slide, vai ser bom porque eu já estou falando dele agora, o tempo já está estourando. De todo o meu grupo, 98% dos idosos se tornaram terapeutas e estão na ativa. Eu estou acompanhando eles. Na ativa. Eu tenho alguns que estão trabalhando com outros idosos, alguns que estão trabalhando com crianças excepcionais, tem gente na ACD, tem gente para tudo quanto é canto espalhado. E eu falo, pode mandar para mim, que eu dou o curso, eu inicio, eu não cobro nada, né?
respeito quem cobra curso, respeito quem cobra aplicação, eu nunca cobrei, né? Porque da escola de onde eu vim, a gente sabe que a gente é só ferramenta, né? Na verdade, o trabalho que eu faço é em prol da população. A gente está fazendo isso para quem? Para o sistema público de saúde, para o sistema único de saúde, né? Tivemos mudanças fisiológicas? Tivemos, né? Como, por exemplo, aumento da temperatura da extremidade, tá? E também redução da tensão muscular medida pelo músculo frontal. Vocês sabem que tinha gente ali que queria resultado fisiológico, concreto, puramente quantitativo, maquinado, né, tecnológico, para que a gente pudesse mostrar isso. E as evidências foram levantadas. Mas o que nós vimos ali? O que os idosos buscam com as intervenções com reiki, com as práticas integrativas? Eles buscam, na verdade, nada mais do que vida, e vida com qualidade, né? A marginalidade não é um lugar onde eles devem habitar. Na verdade, eles têm muito a nos ensinar, né? E o que os idosos buscam? Eles buscam modelos de saúde integral que visem minimizar, sobretudo, essa questão extremamente corrosiva da natureza integral do ser humano, que é o estresse. Muitas técnicas de imposição de mãos trabalham diretamente com a espiritualidade, que talvez muitos desses resultados sejam diretamente proporcionais ao aumento desse quesito, que transcende a questão de qualidade de vida e vai muito fundo, porque tange, porque toca a existência humana. E nós sabemos que pessoas espiritualizadas estão mais envolvidas com a busca e promoção de estilos de vidas mais saudáveis e com suporte social. São mais otimistas e extremamente resilientes, persistentes em relação aos desafios da vida. Como eu comentei com vocês, muitos deles buscaram cursos de reiki, se tornaram terapeutas, né? E não aquele terapeuta que a gente chama de terapeuta intrafamiliar, aquele que busca a formação só para ajudar o seu núcleo, mas são terapeutas que saem dos seus muros e vão nos lugares ajudar as pessoas. E nenhum dos nossos voluntários descreveu efeitos adversos. Dessa maneira, nós podemos trazer a inferência que o reiki pode ser uma ferramenta a ser utilizada no que nós chamamos de favorecimento do envelhecimento ativo. A Rê, como gerontóloga, sabe disso. Isso é uma das coisas que nós buscamos dentro do estudo do envelhecimento bem-sucedido. O que é isso? É o processo de otimizar oportunidades para a saúde, participação e segurança, de modo a realçar a qualidade de vida na medida em que as pessoas envelhecem. Envelhecimento também é fase de vida, e talvez uma das fases mais importantes, porque é a fase onde nós conseguimos, através da sedimentação da informação e do conhecimento, transmutar esses entes da nossa vida em sabedoria, e sabedoria que pode ser aplicada e que é aplicada. Mas e os resultados referentes ao grupo placebo? Nós não descartamos o efeito placebo, não descartamos a hipótese da questão emocional interferindo nos resultados. Também pode ter ocorrido o chamado efeito Hawthorne. O que é isso? É aquele efeito decorrente da simples observação clínica, do observar-se ser cuidado, e que pode produzir resultados positivos. Devemos lembrar que os idosos estavam em um momento de repouso, que eu, em momento algum, impedi que houvesse um relacionamento, uma interação deles com os cuidadores, porque em alguns estudos nós vemos uma crueldade muito grande, onde os cuidadores não poderiam nem dirigir a palavra aos seus cuidados, e aqui não, aqui a gente deixou que eles pudessem conversar, mas principalmente a questão do ser tocado. E qual é a importância dessa questão do toque? A importância do toque, ela promove a elevação da expressão emocional, ela elabora processos internos que podem auxiliar a integralidade, a integração mente-corpo e o desencadeamento de respostas fisiológicas que podem se exprimir, se podem somatizar na redução de frequência cardíaca, na redução de ansiedade, especialmente em idosos vivendo condições de vida baseadas e pautadas numa vida de estresse. Salientamos aqui que esse estudo
ele apresenta como um dos resultados mais importantes, os ganhos mais expressivos no grupo Reiki em relação ao grupo placebo. Nós temos uma forte sugestão de um relaxamento psicofisiológico que pode se traduzir em redução de níveis de estresse. E paramos por aí? Não, porque ainda tem muito cabelo meu para cair. A Rosana Boni, que é uma amiga muito querida, uma irmã de jornada e caminhada, a gente deu aula numa instituição particular aí durante quase 13 anos juntos, e eu levei ela para o curso de cuidados integrativos e chegou no final do curso, ela não sabia o que fazer de TCC e ela também lidava com a questão da técnica Reiki. E um dia ela não tinha tema, me procurou para que eu pudesse orientá-la e eu virei para ela e falei assim, você tem coragem? Você acredita no que você faz? Ela falou, uai, claro que acredito. Porque ela é aqui de Limeira, ela mora nas Perdizes. Eu falei para ela, então, ó, vai bater uma pessoa na tua porta, às 2 horas da tarde você recebe, ela é uma aluna de iniciação, mas por que você está mandando essa menina aqui? Eu falei assim, você vai saber na hora. Você pode receber ela aí? Posso? Eu não expliquei para ela o que ia acontecer. Estava nas Perdizes, 24 quilômetros de distância da Unifesp. Eu estava com uma outra alma caridosa. As almas caridosas são os nossos alunos de iniciação, né? Sempre dispostos. Era uma pessoa que não acreditava em Reiki, cético. Faz um trabalho simplesmente, pura e simplesmente comigo, com fisiologia do comportamento, com tarefas cognitivas. Eu sentei essa pessoa numa cadeira e pluguei um aparelho de eletrofisiologia nele. Medi reações de tensão muscular pela musculatura frontal, temperatura da pele e o quanto de corrente elétrica se passava. Sentei ele na cadeira, dei uma prancha para ele com a tabuada do 2. Falei para ele, você vai fazer essa tabuada do 2 com calma durante 1 hora para mim. Por quê? Eu falei assim, não, eu quero fazer o registro dessa tabuada do 2, se vai te promover alguma alteração psicofisiológica, né? Ah, legal. Ele não sabia. Quando a aluna chegou na casa da Rosana, ela falou para a Rosana, Rosana, Ricardo pediu para entre 3 e 4 da tarde a gente escolher 15 minutos e você imaginar que tem uma pessoa na Unifesp e você vai aplicar Reiki à distância nesta pessoa. Mas que 15 minutos é esse? Eu falei assim, você vai aplicar à distância 15 minutos. Ela falou, você vai escolher, eu só preciso anotar aqui a hora que você vai começar e a hora que você vai acabar. Topou. E aí aqui está uma das representações gráficas de 4 experimentos que nós fizemos. A linha vermelha é a temperatura, tá? Essa temperatura a gente está vendo que ela está em elevação. Por quê? Porque a pessoa está em estado de repouso. Tá? Essas oscilações aqui se devem por quê? Porque no começo ela estava fazendo a tabuada do 2, né? Aqui a queda da resistência também é normal. Por quê? Porque ela estava no momento de repouso numa cadeira, mas ainda numa atividade cognitiva. Essa linha azul aqui é a atividade de tensão muscular. E o que acontece? Vocês percebem que tem alguma coisa de diferente, principalmente aqui? Estranho, né? Aqui está mais baixo, aqui tem esses picos, né? Aqui tem outro pico. Eu vou mostrar para vocês os 15 minutos onde a Rosana aplicou o Reiki à distância. Aí. Ela começou a aplicar o Reiki aqui e terminou aqui. Aqui vocês veem, ó, que alguns picos são concordantes, mas as oscilações de temperatura. A resistividade elétrica não aconteceu nada. Mas o interessante são esses picos, né? E sabe o mais interessante?
esses picos, eles coincidiram com os momentos onde a aluna que estava com a Rosana falou que a Rosana aplicou o reiki à distância com a ajuda de um travesseiro. Ela mudava a posição das mãos no travesseiro. Ela mudava a posição das mãos, dava um pico. Ela mudava a posição das mãos, um pico. Mudava a posição das mãos, um pico. E assim por diante. O que é esse pico gigantesco aqui, Ricardo, para não dizer que é um picão? Esse pico elevado foi uma moto que acelerou. E aí, o meu aluno, ele deu uma tremida. Detalhe. Aconteceu alguma coisa aqui, não aconteceu? Alguém quer tentar explicar? Eu também não. Esse trabalho virou a monografia de especialização de curso dela, mas eu ainda não consegui publicar ele ainda, porque na verdade eu estou há 1 ano e meio trabalhando com 3 físicos para a gente tentar entender o que é isso aqui. Alguma coisa aconteceu. E aí vamos falar, vocês já ouviram falar de trabalhos com prece intercessória? Oração? Vocês já ouviram falar de intuição? É engraçado, né? A Aline é o primeiro filho, João. A Aline vai perceber daqui a pouco uma coisa que é super estranha, né? Conexão entre mãe e filho. Já ouviram falar disso? Entre avó e neta, né? Conexões. Ah, Ricardo, aí vai cair no paradigma quântico. Aí eu falo que vai muito além da física quântica. O que nós temos hoje de mais concreto, que talvez seja a chave desse paper, seja o seguinte: um trabalho publicado em 1902 por um sujeito chamado Tesla. Vocês já ouviram falar dele? Foi por causa dele que eu tive que descobrir em São Paulo um tradutor russo. Porque eu consegui um amigo que trabalha numa universidade nos Estados Unidos, que tem um amigo em Moscou que conseguiu o trabalho original, e a gente conseguiu uma cópia em russo, e eu olhei para aquilo e falei, gente, como eu queria ter nascido russo, né? Nesses 5 minutos para eu ler esse estudo. Mas nesse estudo que o Tesla publicou, ele fala em 5 grandes forças na natureza: elétrica, eletromagnética, nuclear forte e nuclear fraca. As 4 com os mesmos princípios básicos que a física clássica aceita numa boa. Só que o Tesla lhe propôs o seguinte: existe uma 5ª grande força na natureza. E esta força, ela tem padrões totalmente discordantes das outras 4. Porque ela viaja em velocidades acima da velocidade da luz e é a única das energias que não perde potência com o distanciamento do emissor. Opa! Viaja a velocidades acima da luz, supraluminais. Ela mudava a posição da mão nas Perdizes e na Vila Clementina, ou alguma coisa acontecia. Aqui a gente está falando, turma, de microvolt de tensão, tá? Eu tenho um equipamento que ele é super sensível. É microvolt, tá? Detalhe, não perde distância força, potência com o distanciamento do emissor. Eu venho de uma família que reza muito. E às vezes, eu estava em momentos de grande angústia, e não sei porque alguém lá de casa ligava e falava, nossa, eu senti alguma coisa estranha com você, o que eu fiz? Eu te benzi. E de repente você está se sentindo melhor, nossa, não sei, mas alguma coisa aconteceu. E aí, se vocês forem ver, por exemplo, alguns movimentos de práticas integrativas que tem na Bahia, você vê benzedeiras dentro de UBSs. É saber popular, educação popular em saúde, que a gente estava falando, né, que a gente pode falar um pouco mais depois. Né? Dentro dos outros estudos que a gente está conduzindo, né, como eu disse para vocês, atualmente a gente vem aí trabalhando com o Marcelo, né, no Mente Aberta. O ambulatório, ele é chamado de ambulatório de Mindfulness e Promoção de Saúde. Na verdade, o ambulatório de Mindfulness agora
ele está sob coordenação do Marcelo, e a promoção de saúde com outras práticas integrativas, ela está em parte comigo, e a gente começou, agora no último dia 20, o ambulatório de Reiki casado com o Mindfulness. Nosso fluxo de atendimento, ele atende população SUS, a gente tem uma demanda sobretudo para cuidar dos cuidadores do SUS, ok? Que são uma população super fragilizada por burnout, e graças a Deus já estou com o meu horário cheio e um monte de gente me mandando mensagem no Facebook reclamando que não tem mais horário. E como é que a gente está fazendo? Nós estamos, antigamente a gente tinha um fluxo no ambulatório que era o seguinte: no Mindfulness, a gente não pode colocar no programa de Mindfulness pessoas com ansiedade ou depressão em graus de severidade altos. A pessoa só poderia entrar no programa de Mindfulness com quadros leves. O que se faz hoje em dia na triagem? A gente tria quadros leves, vão para o Mindfulness, e os quadros de severidade moderada a grave vêm para o ambulatório de Reiki. Graças a Deus, nós estamos aí com o ambulatório firme e forte, né? Foi uma foto que eu tirei essa semana, e na verdade eu já coloquei um ikebana aí em cima da maca, né? Para representar, na verdade, que nós estamos trabalhando não apenas com o ser humano, mas com a integralidade, né? Nós estamos buscando tocar a flor, né? Parcerias que nós temos atualmente, né? E é uma coisa bem interessante para sabermos que nós não estamos sozinhos. Hoje a professora Val e a professora Aline estavam me falando, o grupo de vocês tem 10 anos, né? E, poxa, 10 anos e a gente não se conhecia, né? Nós temos o GEPAX, que é um dos grupos mais antigos, ele tem quase 20 anos, da professora Maria Júlia, da enfermagem da USP, quase 20 anos, grupo de estudo em práticas alternativas e complementares em saúde, né? A gente passou um tempo onde os grupos não conseguiam se conversar, e hoje, graças a Deus, os grupos, além de se conversarem, os grupos eles se interrelacionam, os grupos trocam saberes. Temos alguns parceiros na USP, hoje em dia eu tenho uma parceria muito grande com o Instituto de Psiquiatria, né, na figura do pessoal do projeto ZenPQ. Temos alguns contatos com o pessoal da Faculdade de Medicina de Botucatu, com o pessoal da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, perdão, da Federal de Minas, Federal do Triângulo Mineiro. Hoje teve o Simpósio de Saúde e Espiritualidade, o 6º, da Universidade de Taubaté, professor Alexandre Serafim. Tem uma parceria bem grande com o pessoal da Universidade de Coimbra, com o Departamento de Patologia Experimental, o professor Silvério Cabrica. A gente tem uma aluna em comum lá, a Maura, que fez o mestrado dela e agora está fazendo um doutorado com Reiki, né? E perspectivas para um futuro muito próximo, de extrema promissão e extremo avanço e consolidação das práticas. As maiores perspectivas, elas estão baseadas em quê? Estão baseadas em que nós estamos não agora apenas trabalhando pelas práticas, mas nós estamos sendo convidados a nos unirmos pelas práticas. Nós estamos sendo convidados a essa dança chamada de cuidado integral. A ciranda circular que faz com que nós possamos trocar saberes e colocar essa troca de saberes em relação a cuidar de uma maneira diferenciada pela vida das pessoas. A perspectiva maior é que nós não precisamos e não devemos mais nos esconder e nem esconder as nossas essências. Nós podemos ser nós mesmos. Quanto tempo aqui nós passamos fazendo o que nós fazemos hoje, nos reunindo talvez embaixo de escadas, em reuniões subversivas, em cafés isolados do mundo. Chegou o momento onde nós devemos valorizar o saber que veio do passado. Nós devemos valorizar a integração e a integralidade do homem e dos seus saberes. Devemos chegar num ponto aonde talvez devamos nos reunir como estamos nos reunindo hoje, conversarmos, comermos paçoca ou uma tapioca
Tem aí? E olha que eu não sabia, hein? E talvez nós devamos pensar em que nós não devemos ter medo de sermos nós mesmos e não devemos mais ter medo de tocarmos as outras pessoas com o que nós fazemos, com a ciência que nós professamos. Lembrando que a ciência que nós queremos fazer é a ciência do cuidado, e o cuidado nos remete ao sagrado, algo que existe de muito mais profundo. Eu encerro não falando tchau ou simplesmente muito obrigado, mas trazendo a vocês algo que junto com a oração de São Francisco tem se tornado a minha profissão de fé nas últimas vidas que eu tenho vivido dentro deste planeta ou em outros planetas. Essa moça linda chamada Cora Coralina, eu termino com a fala dela, que na verdade eu acho que talvez seja a fala de todos nós. Eu não sei se a vida é curta ou longa para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser o colo que acolhe, o braço que envolve, a palavra que conforta, o silêncio que respeita, a alegria que contagia, a lágrima que corre, o olhar que acaricia, o desejo que sacia, o amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo. Isso é o que realmente dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta e nem longa demais, mas que ela seja intensa, verdadeira e extremamente pura enquanto durar. Muito obrigado.